Devocional. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Rejeição a Deus. Este devocional aborda o abandono ou rejeição a Deus nas instituições, casas, grupos e na sociedade em geral. Quando eu era criança, orávamos o Pai Nosso e cantávamos o hino nacional nas escolas públicas. Logo, a oração foi proibida por causa da liberdade religiosa e, em seguida, foi retirado também o hino nacional por razões que desconheço. Não demorou muito para começar os atentados nas escolas e agora a ideologia. Rejeitar os preceitos divinos equivale a rejeitar o próprio Deus, o que traz graves consequências espirituais. Embora eles reafirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos 22 a 26. Quando as pessoas recusam a mensagem de Cristo ou desobedecem, estão, na verdade, rejeitando ao próprio Criador e ao Espírito Santo. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Os que rejeitam a verdade já estão julgados. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Livro de João, capítulo 12, versículo 48. A rejeição aos ensinamentos de Deus, não importa de quem venha, significa que estamos rejeitando a Deus e a Jesus. Aquele que lhes dá ouvidos a mim. Aquele que os rejeita, rejeita a mim. Mas aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. No livro de Mateus, capítulo 24, vemos o discurso do Monte das Oliveiras, onde Jesus responde à pergunta sobre o fim dos tempos e a destruição de Jerusalém. O capítulo detalha uma série de eventos que serviriam como princípio das dores, incluindo conflitos e catástrofes, nações lutando entre si, fome e terremotos em várias partes, perseguição, cristão enfrentando ódio, prisões e até a morte por causa da fé, crise moral e espiritual, o surgimento de falsos profetas e o aumento da iniquidade, o que faria que o amor de muitos esfriasse. Jesus alerta aos discípulos sobre os eventos que precederiam a sua segunda vinda, tragédias mundiais, perseguições e dificuldades fazem parte de um plano divino maior e são apenas o princípio das dores, preparando o cenário para o cumprimento das profecias. A Bíblia também adverte sobre o afastamento e o juízo divino como resposta à rejeição, rebeldia e incredulidade contínuas. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Livro de João, capítulo 3, versículo 36. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 9. Embora o homem rejeite a Deus ou sofra rejeição por parte do mundo, a palavra destaca que Deus nunca rejeita os que o buscam e que Jesus também sentiu a dor de ser rejeitado. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Livro de Isaías 53, versículo 3. Você tem rejeitado a Deus? A sensação de que Deus está sendo retirado do mundo é uma grande preocupação. Estamos vivendo como se Deus não existisse. Entendam, quem não deixar o pecado e não aceitar os mandamentos de Deus já estão condenados e sofrerão a ira de Deus. Analise de que lado você está, arrependa-se e volte para Deus enquanto ainda há tempo. Oremos. Deus, envia teus anjos para cuidar e guardar os missionários e famílias cristãs. Acolhe, Deus, em teus braços a alma dos cristãos que estão sendo calados pelo mundo inteiro. Envia anjos para proteger teus pequeninos e fortalece a fé dos que te amam. E que venha sobre nós o teu reino de justiça. Em o nome de Jesus te pedimos. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, envie para um familiar ou um amigo que você gostaria de encontrar na eternidade. Deus os abençoe.